Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live das 7h07 da manhã. E hoje nós vamos falar sobre insegurança. Segurança sai para lá, se insegurança não te quero. Dicas para você sair fora da insegurança. E aí, galera do bem, bora para essa vida com muito amor e com muita alegria. Bora lá. Sabe que a insegurança, ela assistir foi show. A Adri também, muita gente assistiu, que bacana, né? A insegurança, que é o nosso tema de hoje, eu fiz uma enquete aí, né? Fiz perguntas e muitas pessoas falaram sobre insegurança. A insegurança surge de uma dúvida constante em relação a si mesmo. Isso é insegurança. Quando você está com dúvida constante em relação a você mesmo, sobre as suas capacidades, sobre as suas competências. Então nós podemos nos sentir inseguros em vários momentos das nossas vidas. Financeiro, pessoal, emocional, social. Mas num nível maior de insegurança, é a insegurança existencial. A segurança existencial é um medo emocional, sabe do que, galera? De inferioridade. E faz a pessoa se sentir que ela não é boa o suficiente para realizar determinada tarefa, que ela não é boa o suficiente para ser amada, para ser uma pessoa aceita, reconhecida. E a insegurança traz um sentimento de incapacidade, traz aquele sentimento de não merecimento, mesmo que a situação mostre o contrário para ela. O sentimento, ele pode ser resultado do medo. Medo de fracassar, medo de se frustrar, medo de desistir, de ser rejeitado, rejeitada, de ser criticado. Aquele medo de perder, da perda de alguém importante. Claro, lembrando que o medo é uma das emoções básicas que nos protege de situações de risco, né? Que nos faz parar para pensar antes de agir. Imagina se você não tivesse medo de pôr a mão no fogo. Você ia acabar com a sua pele, com a sua derme, epiderme e todas as hermes possíveis. Então nós podemos nos impulsionar para a ação. O medo faz isso. O medo ele te joga para a ação ou ele nos paralisa. Quando o medo te paralisa, nos paralisa, ele é preocupante. Então uma pessoa insegura, ela tem dificuldade em assumir tarefas. E, na verdade, ela se esquiva, sabe do quê? Ela se esquiva de responsabilidades, das suas responsabilidades. Por quê? Porque ela não sabe lidar com as suas consequências. E daí ela fica sempre buscando apoio de outras pessoas. Ela fica sempre disponível a receber ordens. Por que ela faz isso? Porque dessa forma ela se sente mais livre de ter que tomar as próprias decisões. E também, ela fazendo isso, ela não se sente diretamente culpada se por alguma coisa, por algum acaso, alguma coisa não der certo. Quem é inseguro, em via de regra, se sente inferior em relação a outras pessoas. E está sempre achando que os outros são, de certa forma, melhores do que ela. Então tem uma preocupação excessiva em ficar agradando o outro. E daí, quando você tem essa preocupação excessiva, consequentemente, o medo de desapontar aquela pessoa, ser rejeitado ou criticado por aquela pessoa. Então o sentimento de medo é um importante mecanismo de proteção que interfere nas decisões e ações. Então, muitos medos e inseguranças são completamente inconscientes e são, sim, na nossa vida muito prejudiciais, principalmente em momentos que se perdem oportunidades por conta dessa insegurança. Então, esses medos mais comuns estão relacionados com aquilo que são as nossas maiores necessidades. Nós precisamos nos sentir seguros em termos afetivos, que gostem de nós,
que nos valorizem, seja do ponto de vista pessoal ou profissional. Por isso que quando eu montei o treinamento semente, metade do semente é para o lado profissional, metade do semente é para o lado pessoal. Aliás, nós vamos ter semente esse final de semana. A gente já está lotado, graças a bom Deus, gratidão. Agora a gente está trabalhando com salas reduzidas, né, por causa da pandemia, e nós já estamos com salas lotadas. Mas por isso que metade do treinamento a pessoa leva para o lado pessoal e metade para o lado profissional, independente de ser patrão, empregado ou profissional liberal. Então, na medida de que algumas dessas necessidades demoram em ser satisfeitas, aumenta a probabilidade de nós alimentarmos ideias pouco razoáveis a respeito do que nós somos capazes, do que valemos ou do que os outros pensam a nosso respeito. E aí entra insegurança versus autoestima. Você percebe isso, não? Por quê? Porque a autoestima elevada está relacionada diretamente com a sensação de confiança, com a sensação de adequação, de você se sentir competente, de você se sentir merecedor. Então, pessoas inseguras, ela está sempre travando uma batalha interior constante. É aquele desejo permanente de se mostrar superior. E assim vale muito a pena você ficar atenta aos sinais. Luciano, que sinais? Por exemplo, medo de críticas, medo de julgamentos. Se você tiver medo de ser rejeitado, rejeitada ou criticado, se isso é constante na sua vida, o seu inconsciente provavelmente registrou esse sentimento em algum momento. E esses sentimentos eles podem estar interferindo negativamente em diversas áreas da sua vida. Porque por repetição você ficou com isso gravado e essa área da sua mente é muito vívida, é uma rede neural formada em cima disso. Uma criança, por exemplo, que cresce ouvindo muitas críticas, ela pode desenvolver a crença de que ela é incapaz de realizar qualquer coisa. Já falei isso em várias lives aqui. O que acontece na nossa casa de infância, o que acontece com aquilo que a gente vê, ouve e sente, principalmente das pessoas que nos educam, que nos criam, juntamente com as experiências de vida que nós temos com forte impacto emocional. Então a expectativa por ser reconhecido pode gerar de forma inconsciente, porque isso é tudo no inconsciente, muitas vezes você não sabe disso, negativamente a sua capacidade de agir em certas situações, principalmente quando você for realizar algo diferente, quando você está necessitando de sair da sua zona de conforto. Quer ver? Deixa eu pensar. No processo de... Quando você quer emagrecer, processo de emagrecimento, por exemplo, isso é comum acontecer. Então, pensamentos, tipo assim, que vem, sabe? Como? Ninguém percebeu que eu emagreci. Ou aquele pensamento, ninguém entende o meu sacrifício. Porque tudo isso gera expectativa e frustração. Então são sentimentos sabotadores. Esses sentimentos que ficam sabotando como a dieta não vai funcionar, que a sua aparência é feia, que você não é inteligente o suficiente, que você é azarado, que nada para você dá certo, entre muitos outros pensamentos que despertam o quê? Vai despertar ansiedade e automaticamente baixa autoestima.
E aí pode levar a pessoa, se ela não ficar alerta nisso, isso ficar corroendo internamente, subconscientemente, leva a pessoa para depressão. Então, estar na defensiva, quando você entra em defensiva, é um mecanismo de proteção, muitas vezes inconscientemente. E daí, muitas vezes, inconscientemente, nós utilizamos o ataque, a crítica, a ironia, o sarcasmo, linguajar ofensivo. Tudo isso nos dá a sensação de ter a situação sob controle. Mas você já perdeu o controle faz tempo. Muito longe de ter esse controle ou de se sentir protegido. Esse comportamento de se posicionar em guarda traz o que para a pessoa? Traz muita tensão, traz muita rigidez e, automaticamente, ansiedade. Então, é estar atento aos sinais, é ficar trazendo consciente aos sinais. E por isso você está aqui, na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. Porque muitas dessas coisas vão comendo a gente pela beirada inconscientemente. A gente nunca acha que é a gente, ou vem da gente, que é com o outro ou o ambiente. Então, quando você fica atento aos sinais, vai te ajudar a refletir as suas necessidades. E automaticamente fortalece a confiança em você mesmo, porque você está no controle. Então, quando você acredita que a vida não é uma linha reta, e você se sente inseguro em alguns momentos, faz parte sim do nosso aprendizado. Tem que estar consciente disso. Então, legal, Luciano, e aí? E aí que eu estou aqui para isso, para passar dica, para falar, sabe? Passar dica para você para superar a insegurança, para você não se deixar cair numa depressão, uma ansiedade crônica. E daí você vai fazer o quê? Partir para ação. Uma ação que venha fortalecer a sua autoestima. Então, partir para ação para fortalecer a sua autoestima é a primeira coisa. Então, vai para dentro de você, analisa como está a sua autoestima. Começa a perceber de que maneira você se vê. Como você se reconhece? Quais as expectativas que você tem? Então é aquela coisa de identificar as suas fragilidades, de você ser você, goste de você com carinho, com admiração. Então, se você é capaz de se aceitar do jeito que você terá muito mais segurança nas suas ações e decisões. Outra dica poderosa é você abandonar a crença de ter que ser perfeito, perfeita. Gente, perfeição não existe. O perfeccionismo é alimentado pelo seu medo de cometer um erro. E esse medo pode impedir de fazer as melhores escolhas. Perceba quantas vezes você deixou de realizar algo na sua vida por medo, por não sentir que você era capaz. E aí, é notar quais os pensamentos que limitaram você. Ninguém nessa vida tem o poder de te limitar a não ser você mesmo. Somos nós que nos limitamos através dos nossos pensamentos. Então é você parar para pensar e meditar onde esse tipo de crença limitante nasceu. Quem disse para você essas coisas e você passou a acreditar nelas? Quem falou que você não era capaz? Quem falou que você não podia?
Quem te pôs esse medo? Em que experiência você passou a acreditar nisso? Relembre momentos na sua vida onde você foi vitorioso, vitoriosa. Então você vai trazer à mente esses momentos de poder e de vitória e você vai desconstruindo cada uma dessas crenças que paralisam a sua vida em determinada área. Quando você começa a lembrar dos seus valores, do seu sucesso, das suas vitórias, e eu tenho certeza que você teve muitos. Da mesma maneira que você alimenta a sua cabeça com coisas negativas, você pode parar e alimentar com coisas positivas. E essas coisas positivas estão dentro de você, porque você teve momentos assim. Então, assim, a insegurança pode ser apenas uma forma de pensar e que você pode sim substituir cada uma delas por pensamentos, por crenças positivas e realizadoras. Gente, eu acredito piamente no autoconhecimento. Eu acredito piamente na sua EPP, na evolução pessoal permanente de um ser humano. Eu acredito nisso. Então, meu único papel aqui é relembrar quem você já é. O meu único papel aqui é que você olhe para a própria luz que você tem interna, para a própria força. Porque você a tem. Eu e você somos um. Viemos da mesma semente, do mesmo Deus, da mesma energia e temos os mesmos 80 bilhões de neurônios. Então essa é a dica. Busca o autoconhecimento. Procure conhecer a si mesmo. Procure conhecer a sua história, a sua personalidade, as suas qualidades. Conheça os seus pontos fortes e conheça também as suas fraquezas, porque conhecer as próprias fraquezas já é uma força. Quanto mais coragem você tem de entrar no seu lado negro, porque todos nós o temos, mais a sua luz reflete dentro dessa dualidade de mundo que vivemos. E como você se relaciona e se comporta em relação ao fato de você se sentir inseguro, insegura. Tudo se faz importante nesse processo para identificar onde está a sua insegurança. E a partir daí, promover o quê? Pequenas mudanças para alterar essa condição. É isso. Mais uma dica sobre insegurança, inseguranças do passado, elas devem ficar no passado. É isso, reflita sobre isso. Será que você não está carregando crenças limitantes lá dos tempos de quando era criança? Se ontem você não conseguiu realizar alguma coisa, pode ser que hoje você já consiga. Às vezes uma pessoa acredita que é insegura em certo aspecto, mas essa sensação está baseada em uma experiência de muito tempo atrás, que talvez hoje em dia já não seja real. Por exemplo, existem pessoas que há muitos anos consideram que não têm capacidade de emagrecer. Foi o exemplo que eu trouxe aqui agora há pouco, né? E outras que, por conta de uma experiência na juventude, acham que falar em público é muito difícil. Então é evitar repetir para si mesmo inseguranças antigas, quando, na verdade, a realidade já não é mais a mesma. Por quê? Porque você se transformou, porque você evoluiu, porque os anos passaram
e te trouxe outro tipo de experiência e você fica lá ruminando e remoendo aquela mesma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. Então, dessa maneira, a repetição pode favorecer a permanência da insegurança na sua vida, porque você fica repetindo constantemente na sua mente a mesma coisa negativa. Então, galera do bem, é não desistir. Não desista. Pode ser que a insegurança esteja vinculada ao sentimento de não insistir naquilo, em ter deixado para lá. E com isso, eu, você, nós, seres humanos, sabe? O ser humano paralisa. E quando ele paralisa, ele fica no mesmo lugar. E aí ele fica esperando que façam por ele ou que alguma coisa aconteça para ele se encontrar num estado diferente. Então o fato é o seguinte: nós não nascemos seguros, cheios de pontos de vista, prontos. Não! Nós vamos aos poucos construindo num processo constante de movimento. Isso é a maravilha de ser quem somos. Não desista de maneira nenhuma dos seus projetos, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Claro que até mesmo a pessoa mais confiante, às vezes ainda se sente insegura em algumas situações. E tudo bem, não tem certo nem errado. É você ficar evitando comparações. A única pessoa que se é permitido fazer comparações é você com você mesmo. Portanto, seja a sua melhor versão. Se concentra nos seus pontos positivos e fortaleça os pontos que você considera como fracos. Então, assim, é você desenvolver o ato de refletir e repensar os seus pensamentos. Então, seja generoso, generosa, gentil com você mesmo. Se trate com respeito, se trate com carinho. É isso. E é por isso que você está aqui comigo, para estar na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. Trate-se com carinho, com respeito, ame a si mesmo, mesmo porque você é a pessoa mais importante desse mundo, para o seu mundo, para você. E aí você é só partir para suas vitórias, para suas conquistas, para o seu amor próprio e para a sua segurança. Pessoas do bem, bora para a vida com muito amor e com muita alegria, gratidão, que a segunda-feira seja maravilhosa para você, que você comece a semana com o pé direito, batendo no peito, com amor próprio, com um sorriso largo no rosto, olhando as pessoas nos olhos, com amor e delicadeza e realmente desejando a todos um excelente dia com muita saúde. Bora lá, bora para a vida fazer acontecer. Um beijo carinhoso no seu coração pelo ser humano maravilhoso que você é. Amanhã, 7h07 da manhã, estaremos de volta.